Bom dia, boa tarde, boa noite. A última aula agora, aula de número 7 do nosso curso de termometria. Eu resolvi fazer assim, digitado, porque eu peguei um resumo do livro Física Clássica do professor Caio Sérgio Calçada e professor José Luiz Sampaio, da editora Atual, em que esse capítulo de escala absoluta de temperatura, a escala Kelvin, está bem resumido. Então eu vou fazer uma leitura com vocês e esclarecendo alguns pontos, né? Embora as duas escalas usuais, a escala Celsius e a escala Fahrenheit, que vimos na aula anterior, sejam muito práticas no nosso dia a dia, a escala absoluta Kelvin é muito mais conveniente para propósitos científicos. As equações termodinâmicas se tornam mais simples quando se usa a temperatura em Kelvin. As demonstrações, certo, foram feitas utilizando a escala Kelvin, tendo em vista um valor teórico, que é o valor do zero absoluto, que é exatamente zero quando se fala na escala Kelvin. O que seria esse zero absoluto? Presta atenção. A pressão de um gás é o resultado do bombardeio de suas moléculas contra as paredes do recipiente que o contém. Eu já tinha falado sobre isso aqui, que a gente tem um recipiente, certo? E as moléculas começam a atingir as paredes, que a gente até falou que quando se aumenta essa temperatura, eu tenho aqui, por exemplo, uma vela e vou botar uma tela, tá certo? Que aí ela distribui o calor uniformemente. Com esse aquecimento, essas partículas vão começar a vibrar mais e mais e mais, e a vibração ficando maior e aumenta a pressão, quando a gente falou, né, sobre estado térmico. Então, a pressão do recipiente é exatamente isso, esse bombardeio das suas moléculas contra as paredes do recipiente. Se diminuirmos a temperatura, as moléculas perdem velocidade e diminui a pressão do gás. Imaginou-se então uma condição em que a temperatura fosse muito baixa e que a pressão fosse nula. Eu começasse a diminuir a temperatura aqui no meu termômetro, né? Eu tivesse um termômetro com a temperatura muito baixa, certo? E aí a velocidade das partículas fosse diminuindo até uma pressão, tá certo? Que fosse nula. Ou seja, cessaria o bombardeio das moléculas, elas iriam ficar paradas com velocidade zero. Elas não atingiriam as paredes do recipiente. O que se pode dizer é que a energia das moléculas é mínima. Jamais eu vou poder dizer que ela chegou a zero. Esse estado representa a fronteira inferior de temperatura, que é denominado zero absoluto, que é quando essa energia é mínima. É impossível, certo? Eu conseguir chegar a essa velocidade zero. Eu consigo chegar a uma temperatura, ou melhor, a uma energia muito mínima, né? Teoricamente, eu consigo chegar nesse zero absoluto, já que, segundo a terceira lei da termodinâmica, que fala sobre a variação de entropia, é um estudo para uma próxima aula, o zero absoluto ele é inatingível. No entanto, o valor dessa temperatura foi determinado teoricamente, tá certo? Isso nunca se chegou a essa temperatura zero absoluto. Ela vale menos 273,15 graus Celsius. Concluindo, não existe nenhum limite superior de temperatura para o corpo. A temperatura superior não tem limite, mas há um limite inferior, né, que é o zero absoluto. Essa é a menor temperatura possível. E na verdade ela ainda é uma temperatura teórica. Falando do zero absoluto, agora a gente consegue compreender, tá certo, a escala Kelvin. A escala Kelvin, em 1948, foi desenvolvida pelo físico inglês William Thomson, também conhecido por Lord Kelvin. Ele propôs uma nova escala de temperatura baseando-se na ideia do zero absoluto. Sua escala era definida com as seguintes propriedades. A origem, ou seja, o zero, coincidia com o zero absoluto. Vamos colocar isso aqui em prática. A escala Kelvin, o seu zero, o zero da escala, bora lá, a origem, ou seja, o valor zero coincidia com o zero absoluto. Na escala Kelvin, o zero Kelvin, né, é o zero absoluto. Isso, na escala Celsius, é exatamente
menos 273,15 graus Celsius, certo? E a outra consideração, a outra propriedade, é que a variação de uma unidade corresponde exatamente à variação de 1 grau na escala Celsius, ou seja, se eu subisse 1 grau aqui, eu subiria 1 grau aqui. Na verdade aqui não chama grau, tá? Na escala Kelvin veja que eu não coloquei grau. É unidade. Uma unidade, duas, três. 3 unidades aqui representam 3 unidades aqui. Se a temperatura em Kelvin variar 100 kelvins, em Celsius, ela variou também 100 graus Celsius, certo? A variação é sempre constante. Se você vê numa questão de física, já peguei questão de física muito simples e dizia uma temperatura em Kelvin variou 25 graus, ou melhor, 25 kelvins. Quanto ela variou em Celsius? 25 graus Celsius. A variação em Kelvin é igual a uma variação em Celsius. Por quê, professor? Porque uma unidade aqui equivale, deixa eu colocar aqui, uma unidade aqui equivale o mesmo que uma unidade aqui. 1 Kelvin aqui vale exatamente 1 grau Celsius. Elas têm o mesmo peso, tá certo? E, portanto, se eu subo 100 aqui, ou melhor, se eu subo até o ponto de gelo, eu subo menos 273. Vamos arredondar, tá? Para efeito de cálculo, não se usa menos 273,15. Para efeito de cálculo aproximado, se usa 273. Então, se eu subir 273 aqui, eu vou de menos 273. Se eu subo 273, eu vou chegar no 0 Celsius, ou seja, ponto de gelo. Se eu subir 273 aqui e a variação é igual, aqui eu subo 273 também. Só que se aqui está no zero, vai para 273. Se eu subo 100 para ir para ponto de vapor, que é o ponto de vapor, aqui eu também subo 100 e eu chego a 373. Então vamos fazer uma equação de 0 a 100 e 273 a 373. Vamos sair dessa poluição aqui, certo? Vamos arrumar um espaço aqui. Tendo falado, né, que na escala Celsius, temperatura em Celsius, as características da temperatura em Kelvin também. Agora dá para fazer uma relação entre os dois. O primeiro que o ponto de gelo, aqui é 0 graus Celsius, aqui vai ser o 273 Kelvin. E o ponto de vapor, aqui é o 100 graus Celsius, aqui eu tenho o 373 Kelvin. Tem o 0,15, mas a gente vai arredondar. E uma temperatura qualquer em Celsius equivale a quanto em Kelvin? Aí a gente vai fazer por proporção, tá certo? Esse pedacinho equivale igual a esse. E esse pedação, de 100 até 0, equivale a esse. Bora fazer? C em C menos 0 é proporcional a K menos 273, assim como 100 menos 0 equivale a 373 menos 273. Facilmente, vemos aqui que é C menos 0 é C, 100 menos 0 é 100, Kelvin menos 273, e aqui 373 menos 273 também dá 100. Posso cortar 100 com 100 e cheguei à relação, uma relação muito simples, que uma temperatura em Celsius é exatamente a temperatura em Kelvin menos 273. Ficou bem tranquilo isso aí, né? Temos a relação agora de Celsius para Kelvin, ok? Posso pensar numa aula de número 8, né? Prometi 7 aulas, mas uma aula de número 8 apenas com exercícios, fazendo essas conversões, certo? Guarda essas relações aí e prometo aí gravar uma aula 8 com exercícios relacionados à termometria.